Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não sei muito bem porquê, mas é sempre para mim mais difícil fazer os 10 minutos com Jesus ao domingo do que nos outros dias. Porque nos outros dias, não sei, a coisa sai mais como uma oração, como um diálogo com Deus num ramalhete mais ou menos impreciso de ideias que vem ao sabor do Evangelho e das leituras do dia, mas que não têm intenção de serem ordenadas, muito sistemáticas, porque são oração e são diálogo com Deus que exprimem uma intimidade e não um desejo de pregar. Mas ao domingo é inevitável que um pregador pregue, que um sacerdote olhe para o Evangelho e o medite em função da pregação. Sobretudo quando Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos remete a nós, cristãos, e sobretudo aos pregadores, aos sacerdotes, para uma responsabilidade tal, dizendo-nos que somos o sal da terra. Se nós não pregamos, se nós não anunciamos o Evangelho, se nós não levamos aos homens a verdade que Nosso Senhor Jesus Cristo nos oferece deste sermão da montanha que estamos a meditar, então a terra corromper-se-á pelos seus pecados sem cessar e destruir-se-á, autodestruir-se-á. Por isso a nossa missão de sal, isto é, daqueles que conservam e que evitam a corrupção da terra, é absolutamente fundamental. Ter consciência da gravidade desta missão faz-me tremer, meu Deus. Eu sou o sal da terra, vós sois o sal da terra, dizes tu. Vós que me ouvis, vós que ouvistes as bem-aventuranças, vós que andais comigo, vós que sois meus discípulos, sois o sal da terra. A Igreja é o sal da terra. Aqueles que vêm em comunhão comigo é o sal da terra. E sem o sal, tudo se corrompe. E por isso, a corrupção que há no mundo, e Senhor, como é grande a corrupção que há no mundo, é culpa minha. Porque não faço aquilo que me chamas a fazer, ser sal. Porque não sou mais do que tu não dizes, fazei de sal, vós sois o sal da terra. Eu não sou aquilo que tu me chamas a ser, sal. Como é que eu posso ser sal, Senhor? Ensina-me a ser sal. O que é isto de ser sal? Já sei que o sal serve para conservar os alimentos, não os deixar corromper, manter a bondade, a qualidade das coisas e evitá-los e preservá-los, portanto, evitar a sua corrupção. Portanto, o que é que significa isto de ser sal da terra? Senão, isto de olhar para a bondade das coisas e lutar por elas, pela vocação de cada pessoa e de cada realidade e de cada coisa, segundo a bondade com que Deus a destina, com que Deus a forma. Comprometer-me com a vocação, isto é, com o bem, com o fim último de cada coisa, de cada pessoa. E lutar contra os males que podem corromper esta ordem interior que a cada coisa permite alcançar o fim a que é chamada. Lutar contra o mal e preservar o bem. Querer o bem e lutar contra o mal. Senhor, nós não somos assim. As minhas palavras não são sempre assim. Não mostram sempre a bondade que tu inscreveste em cada pessoa. Se eu tratasse cada pessoa de modo tal que ela, pelas palavras que eu lhe dirijo, pelo modo como a trato, visse o que Deus imprimiu no seu caráter, na sua personalidade, na sua natureza, a dignidade com que revestiu, então eu seria sal da terra. Se eu, pela maneira como digo e falo com as pessoas,
com a maneira como me comporto diante delas, com a maneira como estou diante delas, lhes fizesse manifesta a sua dignidade, cumpriria a minha missão de sal, de conservar no bem. E se eu tivesse a coragem de dizer a corrupção que a aflige, se eu tivesse a coragem da correção fraterna e da palavra justa que não abate, mas indica o sentido da luta interior de uma vida, então eu seria sal, porque preservaria do mal e da corrupção. Porque em toda a existência cristã, em toda a existência humana, há muito bem e há a ameaça do mal. E com quanta facilidade nós douramos a pílula e calamos os defeitos, os pecados, os vícios, porque não queremos ser desagradáveis, porque não queremos ser os profetas da desgraça, porque não queremos ser... porque queremos ser aplaudidos e ninguém gosta de ser profeta da desgraça. Mas há desgraças. É preciso dizer a verdade. É preciso apontar os erros. Apontar os erros não para os salientar, mas para os evitar, mas para que eles não corrompam a bondade daqueles a quem nos dirigimos e a quem amamos. Isto é, temos que ser luz do mundo. O sal faz ver a grandeza, o sal faz ver a miséria, o sal faz ver o sentido da luta cristã, o sal faz ver o amor de Deus, o sal faz ouvir a palavra de Deus, que nos faz ver pela fé tudo de maneira diferente. O sal é luz do mundo, para ser posto não debaixo de uma cama mas por cima do candelabro, como uma cidade. E a maneira como faz ver o quê? Faz ver a grandeza de Deus, faz ver na maneira como tratamos os outros, como lidamos os outros, faz ver Deus. Para que os homens, vendo as vossas boas obras, deem glória ao vosso Pai que está nos céus. Isto é o que diz o Evangelho de hoje, não é? Os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Caramba, Senhor, ajuda-me a esta responsabilidade imensa. Eu tremo dentro deste Evangelho, que parece, e é, um elogio. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não é bem um elogio, mas uma grande responsabilidade, mas faz tremer, Senhor. Se eu não ilumino pelas boas obras, se eu não conservo e preservo pelas boas obras a vida dos outros, se eu não luto por... Quer dizer que o mundo se corromperá e viverá-se nas trevas? Sim, quer dizer isso. Quer dizer que a minha responsabilidade é tal que a tua luz e o teu poder de engrandecer e preservar do mal todas as coisas não chega aos homens. Sim, é isto que tu nos estás a dizer. Oh, meu Deus, quem sou eu? E a resposta é: sou aquele que está a fazer 10 minutos de oração aos teus pés, ouvindo a tua palavra. E porque a tua palavra é sal, e porque a tua palavra é luz, porque a tua palavra me mostra a grandeza da minha vida e me mostra o pecado em que estou preso. E porque a tua palavra é luz que me faz ver o Pai, que me faz ver o amor do Pai, que me faz ver a grandeza da tua obra. Então, Senhor, porque tu és sal e luz, eu também sou sal e luz. E, Senhor, tenho medo. Não me deixes trair esta vocação que me dás. Não me deixes não dizer a verdade, não anunciar a verdade, não viver para ti.
Virgem Santíssima, tu és o candelabro, tu és a que transporta toda a verdade. Ajuda-nos a ouvir o Evangelho de hoje com extrema responsabilidade, com alegria imensa e com zelo por fazer e cumprir o que o Senhor nos manda, ser sal da terra, luz do mundo. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.